Não existe um guru, não existe um livro, um método ou qualquer processo que vai te levar a alguém que vai trazer a clareza. Está aqui a carta guardada do seu papel no mundo. Está aqui. Não, essa é um questionamento. Eu vou te ajudar agora de maneira objetiva a se fazer essas perguntas de maneira correta. E a poder então decidir aquilo que você faz a partir das respostas que você tem. Porque é a decisão que vai fazer a diferença. Afinal, entenda aqui comigo, viver é decidir. Viver é decidir. Ao longo da vida, perceba quantas decisões mudaram o curso da sua experiência. E que mudaram então a coisa que se aconteceria no instante seguinte. Viver é decidir. Quando você decidiu, talvez, o emprego que você tem, quando você decidiu a pessoa que está ao seu lado, quando você decidiu mudar alguma coisa nos seus comportamentos, nos seus hábitos, viver é decidir. Essa decisão, primeiro construída com a intenção e depois começando então a partir da construção a decidir a sua vida. Então, viver é decidir. E decidir, então, César, é saber dizer sim para aquilo que importa? Não. O maior segredo da decisão pouca gente fala, porque viver é decidir. E decidir é saber jogar fora. Decidir é saber dizer não. Porque toda vez que escolhemos alguma coisa, estamos abrindo mão de outras. Quando você escolhe ter uma pessoa do seu lado, você está abrindo mão de ter uma palavra chamada para mim, eu. Você está começando a trocar essa palavra para nós. E aí você então tem ali em alguns momentos o senso de que está sendo invadido, mas você esqueceu que ao decidir, eu tive que jogar fora algumas coisas. Viver é decidir. E decidir é jogar fora. Mas é fácil jogar fora uma opção quando a gente está escolhendo entre o bom e o ruim. Faz sentido aqui para vocês? Quando você tem que escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim, é muito fácil. Se alguém chegar agora para você e falar, quer ganhar aqui 2 vezes mais do que você está ganhando para fazer uma coisa que você gosta? E aí você vai olhar para a vida que você está tendo e para essa opção fica muito simples decidir entre o que é bom e o que é ruim. Quando aparecem opções em qualquer que seja as áreas da sua vida, para você decidir entre o bom e o ruim é simples. E aí você joga fora, talvez interessante naquele momento, e fica com a experiência. Então, viver é decidir e decidir é saber abrir mão. E agora eu te pergunto, quando abrir mão e decidir entre o bom e o bom? E agora, qual a resposta? Porque talvez de alguma maneira, mesmo que ainda não completa a vida que você está vivendo, de alguma forma, com a ideia de que o mundo é um lugar hostil, e com a ideia de que de repente estou desencontrado nesse lugar hostil, decidir entre o bom e o bom é complicado, porque de alguma forma eu tenho aqui um papel, um lugar, uma profissão, de certa forma eu pago as minhas contas ou parte delas, de certa forma eu tenho um lugar para dormir, e aí de certa forma estou vivendo como um hebreu lá no Egito, porque eu tenho uma moradia, eu tenho algo para fazer, e eu tenho água e comida para pescar naquele rio. Então viver é decidir, e decidir é abrir mão. E entre o bom e o bom, porque aí eu tenho uma possibilidade de me realizar, de fazer alguma coisa melhor, de ter uma experiência de vida que faça algum sentido com tudo que a gente já viu ao longo dessa semana. Mas eu tenho o bom e o bom. O bom da segurança, da estabilidade, e tem o outro lado também, do bom, mas que bom. O bom de talvez uma vida, uma boa nova. Aqui tem um lado ruim dessa experiência, que eu não estou completo. E aqui tem um lado ruim, do risco de você ter que passar por mais tempo perseguindo esse negócio. E como eu decido entre o bom e o bom? Não é olhando para frente, é olhando para agora. Mas é olhando para agora e percebendo que se de alguma forma o segredo da vida fosse que ao final desta existência, Deus vem e te diz, parabéns, agora você vai ter o maior de todos os presentes. A sua maior obra-prima foi construir a sua vida. Eu te dei toda a liberdade, te fiz como a imagem e semelhança, para que você pudesse criar a sua experiência, para que você recebesse de presente ela de volta infinitas vezes. Então o segredo da vida é, ao terminar essa experiência, você vai voltar lá no comecinho e vai repetir cada um dos processos. Tudo que você viveu nos mínimos detalhes, tudo que você passou lá atrás, as pequenas coisinhas, as grandes experiências, as grandes conquistas, os grandes desafios também. O segredo da vida é que você, como um homem livre e imagem e semelhança do seu Criador, vai poder construir essa obra-prima, que é a sua vida, para que você possa então repetir as suas escolhas infinitas vezes
E aí, acabando, você vai voltar. É um ciclo maravilhoso, que você vai ter a oportunidade de viver essa obra que você escolheu revisitar. Quantos aqui, então, olhariam para a sua vida nesse momento e falariam: uau, eu quero repetir cada detalhe. Ou talvez você vai olhar e vai falar: eu vou ter que repetir, então eu estou tendo aquela ideia do inferno, de repetir as piores experiências da minha vida. Agora o ponto vem dessa possibilidade. Viver é decidir, e decidir é jogar fora. A liberdade e a posição que Deus colocou nessa terra, como a semelhança dele, Criador, você tem o poder de decidir agora as próximas experiências da sua vida. Talvez as que viveu até aqui vão ser repetidas e vão talvez não ser tão legais, mas você está aqui agora me ouvindo e tendo então a clareza que você tem alguns anos pela frente, ou a possibilidade deles, você tem a capacidade agora de montar a sua obra-prima, para que faça sentido cada repetição que você vai ter daqui para frente. Olhando para isso, decidir entre o bom e o bom é interessante. E entre o ruim e o ruim? Quando você de repente está com um desafio na sua relação, e está ruim aquela experiência daquele jeito, mas de alguma forma está ruim, mas eu tenho a segurança, está ruim, mas eu não sei se eu sair daqui, como vai ser minha vida, vou ter que recomeçar. Qual é o grande desafio que temos sempre em pensar ao recomeçar? Afinal, Deus é especialista em recomeço. Mas estamos aqui entre o ruim, essa situação, e o ruim de eu ir lá e tentar melhorar, colocar toda a minha energia e não dá certo. É ruim também. E decidir entre essas duas coisas é simplesmente olhar: essa experiência aqui é a que eu quero repetir? Ou eu, na minha forma, no meu papel, aqui, olhando para esse outro lado, eu vou ter aqui a capacidade, a coragem de repetir, pelo menos sabendo que estou fazendo algo para que seja melhor e me completando dessa forma? Está fazendo sentido até aqui? Estamos falando de identidade. A sua identidade, ela vai ser construída com as suas decisões.